Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre um pouquinho de história, um pouquinho de literatura nesse canal que eu acabei de montar. O objetivo, enfim, tem a ver com a minha meta de conseguir absorver melhor alguns estudos que eu estou fazendo. Então, sem grandes pretensões, vamos começar logo. O que Ciro Grande, Alexandre da Macedônia, Carlos Magno e Napoleão têm em comum? Bom, além deles terem sido grandes líderes militares que conseguiram conquistar um imenso reinado, eles também se inspiraram naqueles que vieram antes deles próprios, para poderem realizar os feitos que fizeram. Bom, esses são nomes conhecidos aqui mais do nosso lado do Ocidente, mas na outra região, outros nomes são utilizados como referência que inspiram lideranças mais atuais a se estabelecerem como lideranças políticas das suas regiões. Foi para entender um pouquinho melhor essa dinâmica que eu li este livro do Paul Krivazek, eu não sei como é que fala o nome dele, chamado Babilônia, a Mesopotâmia e o Nascimento da Civilização. Ele vai contar um pouquinho pra gente, pelo menos no primeiro capítulo, e em alguns outros momentos também no decorrer do livro, sobre como lideranças atuais se utilizam, e se inspiram em lideranças dessa antiguidade para poder trazer ali legitimidade para os seus sistemas políticos e também para trazer princípios únicos na qual eles pudessem erigir ali a sua liderança naquela região. Saddam Hussein foi um dos exemplos que ele utiliza. Parece que ele se inspirou em Nabucodonosor II para poder ali instituir o seu poder de alguma forma, trazer legitimidade para ele. Nabucodonosor foi um conquistador da cidade de Jerusalém e também um destruidor do templo, que os judeus utilizavam. Ele foi referenciado por Hussein como um árabe do Iraque, que lutou contra judeus e persas. Nessa linha, o autor ele vai fazer então uma série de paralelos. Mostrando como que diferentes tribos disputavam ali naquela região da Mesopotâmia e como que isso de alguma forma acaba meio que se repetindo nos dias atuais, como, por exemplo, a gente teve na guerra entre o Irã e o Iraque, sendo que esses últimos se consideram herdeiros dessas disputas milenares que já estão acontecendo há bastante tempo. Eu tive essa curiosidade porque a gente sabe que alguns conflitos estão acontecendo, mas acaba sendo muito difícil a gente compreender eles em sua totalidade, porque a gente sabe que as raízes desses conflitos eles têm ali, proporções que escapam de uma compreensão que seja muito, muito do momento. O meu objetivo não é falar sobre política atual ou sobre esses conflitos especificamente, mas apenas compreender um pouco melhor como é que foi o decorrer da história, do desenvolvimento da humanidade como um todo e das civilizações e outros elementos que compõem bastante daquilo que a gente se formou como humanidade de forma geral. O autor vai dar pra gente algumas informações a respeito de como esse processo de formação da nossa civilização aconteceu. Ela começou mais ou menos na cidade de Eridu e diversas descobertas arqueológicas foram encontradas ali mais ou menos uns 4.000 anos antes da era cristã. Então a gente está falando aí de pelo menos uns 6 a 7.000 anos. E ele vai trazer pra gente as seguintes descobertas que evidenciam como que os primeiros passos da urbanização começou a acontecer nessa região da Mesopotâmia. Bom, acontece que essa região, ela é dividida, ela é delimitada na realidade por dois rios, que é o Tigres e o Eufrates. E diferentemente do Nilo, esses rios eles são um pouquinho mais irregulares, As margens, elas têm inundações que não seguem um padrão muito bem definido. E ele vai trazer essa informação pra gente para dizer como que foi difícil e muito desafiador para que os povos pudessem se estabelecer ali e começassem então esse processo de revolução urbana. Bom, ele vai dizer que para que esses povos conseguissem se instalar naquela região, que era mais desafiadora, tinha uma maior escassez de recursos, teria sido necessário a construção de diques, fossas, reservatórios, barragens e mais uma série de outras tecnologias que demandavam e demandariam uma necessidade de empenho e de esforço muito grande de um conjunto maior de pessoas. Ele disse então que para que isso se realizasse, teria sido necessário uma grande ideia, que tivesse ali força o suficiente para mover essas diferentes tribos a se unirem para poder construir e fazer ali a transformação daquela região. E ele vai dizer que essa ideia partia do princípio de que era direito da humanidade, de alguma forma, e sua missão e destino transformar o meio. Ao contrário do que acontecia com outros povos, que eles se adaptavam para o meio a qual eles estavam naquele momento, o que acontecia com essas primeiras cidades, esses primeiros povoados que se estabeleceram e se fixaram,
era mais a noção de que eles precisavam mudar o meio para que o meio se adaptasse às necessidades deles. O autor, então, vai colocar que, mais do que ideia, seria necessário, na verdade, uma espécie de ideologia para que essa primeira revolução urbana começasse a acontecer. Ele vai mostrar que alguns arqueólogos indicam que existia uma grande impaciência com o antigo por meio desses povos. Eles construíam templos e esses templos tinham diversas camadas, umas em cima das outras, mostrando como que eles estavam constantemente buscando renovação, progresso e tudo mais. Então, o que aconteceu foi uma mudança de mentalidade, de certa forma, né? Um abandono de uma espécie de comodismo, de conservadorismo, para uma espécie de ideologia do progresso, em que, enfim, teria sido imprescindível para que esses caçadores-coletores, né, que já tinham ali um estilo de vida bem delimitado, que já estava consolidado há milênios, abandonariam então esse estilo de vida anterior e passassem a adotar uma vida mais urbanizada, onde eles abririam mão da autonomia de nômades e começassem a se fixar em uma determinada região, no caso, ali nesses bancos que existiam na região da Mesopotâmia. Mas como que isso poderia ter acontecido exatamente? O autor ele vai trazer pra gente que existia de alguma maneira uma espécie de força espiritual que era reconhecida por todos esses povos. Antes eles estavam distribuídos em diferentes tribos, né? Que se espalhavam ali pelas localidades dessa região da Mesopotâmia. E que em alguns momentos determinados, ali, dependendo de como é que era a questão de sazonalidade, de cultivo e etc., eles se reuniam para fazer ali alguns festejos e celebrações e rituais religiosos. É mais ou menos como acontece no interior de Minas, né? Minha família é de lá. Onde você tem ali diversas cidades que estão separadas e que eventualmente ela se reúne em uma determinada cidade quando está acontecendo alguma festa especial e etc. Teria acontecido algo muito parecido. Só que com o passar do tempo, à medida que esses povos que mantinham línguas diferentes, culturas diferentes, à medida que eles iam se encontrando e tendo ali uma certa recorrência na convivência deles, começou a surgir uma espécie de unidade que foi consolidada e então essa fixação finalmente deu origem à primeira grande cidade ali, que seria mais ou menos essa cidade de Eridu. O poder divino, então, ele era celebrado nessas primeiras construções e templos que foram surgindo, que foram sendo erigidas por esses povos. E o autor vai dizer pra gente que essa religiosidade, ela encarnava e personificava a ideia de uma espécie de ideologia do progresso, né, de um deus ou de uma deusa da civilização. Ele vai trazer pra gente um nome, que é um tal de Enki, um deus que saiu das águas para ensinar civilidade aos homens. Ele seria o depositário de algo que eles chamavam de Me, que nada mais é do que deveres, regras, normas, orientações, uma série de poderes e regulamentos que eram ligados à vida civilizada de alguma forma, que esse Deus teria ensinado esses povos a fazer isso. Bom, um dos efeitos desse fenômeno teria sido não apenas, né, esse processo de consolidação de uma sociedade político-religiosa, como também a fixação de uma convicção de que esse novo estilo de vida era superior às outras formas que existiam antes. Porém, teria sido na cidade de Uruk que essa urbanização realmente se consolidou e começou a crescer e a se desenvolver mais ou menos ali por volta de 4.000 anos antes de Cristo. E no decorrer dos 500 anos ali mais para frente, isso foi realmente se consolidando e se configurando ali em uma das cidades dessa região da Mesopotâmia. E bom, a cidade de Uruk, ela é bastante conhecida por ser onde surge uma lenda, né? A lenda de um rei chamado Gilgamesh, que pertencia à dinastia, né? A primeira dinastia dessa cidade. Eu vou contar nos outros vídeos como é que é essa história de Gilgamesh, que é bastante interessante também. Mas acontece que essa cidade de Uruk, ela foi o epicentro de uma espécie de êxodo rural. Então, como eu disse, né, existiam essas tribos separadas e elas começaram a se unir, a se unificar em torno de pontos específicos onde essas celebrações aconteciam. Alguns arqueólogos vão falar que a mudança, né, que o que levou todas essas tribos a começarem a se reunir e a se concentrar em uma determinada cidade teriam sido mudanças climáticas. Mas o autor ele vai contestar essa ideia. Ele vai falar que provavelmente o que pode ter acontecido é que esses povos se sentiram atraídos pela diversidade que essa primeira cidade começou a apresentar em termos de estabelecimentos comerciais, residenciais, religiosos, e que isso começou a ser uma atrativa para essas pessoas da mesma forma como êxodos rurais acontecem até os dias de hoje.
E o interessante aqui é que o autor vai trazer pra gente a construção de um templo específico para uma deusa chamada Eana. Ele vai mostrar como que esse templo, com o passar do tempo, essas camadas, né, que foram surgindo, começaram a apresentar o uso mais sofisticado de gesso, calcário, pedras preciosas e mais uma série de outros recursos que mostravam certo refinamento no gosto, né, daqueles povos que estavam ali estabelecidos. Isso reitera o argumento dele de que teria sido necessário realmente uma grande ideia e uma convicção de que aquele ali era um formato desejável de sociedade, já que para construir um templo desse tamanho e dessa magnitude, seria necessário ali um esforço conjunto de uma série de pessoas que se reunissem e que colocassem ali um grande empenho coletivo para a realização desses templos que tinham ali, exigiam, né, um grande conhecimento e também uma grande disposição de mão de obra, que estaria ali disposta a abrir mão do tempo que eles antes gastariam fazendo, sei lá, caça, cuidando de gado e etc. E concentrando tudo ali apenas para construir um templo religioso e tudo mais. Então, ele vai pegar essa referência para mostrar como que esse gosto pelo refinamento deles, ele foi aumentando. E com o passar do tempo, eles começaram a fazer suas primeiras experimentações e desenvolveram ali uma forma artificial de produzir uma das pedras que era mais importantes para eles, que era o lápis lazuli. Acontece que esse aperfeiçoamento, ele foi levando a um aprimoramento do forno, né, que era ali onde que eles conseguiam fazer essa mistura cada vez mais complexa de uma série de materiais. Essa cultura, né, essa mentalidade de experimentação foi levando eles a descobrirem, né, diversas outras coisas, inclusive uma liga metálica mais dura, que seria responsável por tirar o homem da idade da pedra para a idade do bronze. Eu achei muito interessante como que ele vai conseguindo trazer pra gente uma série de achados e de compreensões sobre coisas que a gente ouve falar, mas não sabe exatamente como é que foi o desencadeamento desse processo, né? E em termos de estrutura social, né, como é que funcionava essa sociedade composta, né, formada ali num sentido mais político-religioso. Ele vai dizer que essa cidade de Gilgamesh, ela evoluiu para uma espécie de democracia primitiva e bastante restritiva, em que um determinado comandante ali comunitário, ele era responsável por consultar uma assembleia que se reunia ali esporadicamente de anciãos, para que eles tomassem decisões ali estratégicas sobre o que fazer naquela cidade, conflitos, etc. E o autor, ele vai ressaltar que essas sociedades mais antigas, elas funcionavam de uma forma bastante orgânica, mas que, por outro lado, as civilizações, elas costumam ser um pouco mais planejadas, né? Ele vai trazer pra gente a referência, né, uma analogia, como se essas cidades mais planejadas, elas funcionassem como máquinas, em que cada pessoa, né, cada membro daquela cidade fosse como se, mais ou menos, uma peça que tivesse ali uma função capaz de fazer com que aquela economia, né, aquela sociedade continuasse girando. Geralmente, nas comunidades mais tradicionais que eu tinha dito mais cedo, elas tinham uma estrutura que era bastante dependente de uma conjuntura familiar, né? Você precisava ter nascido numa família para que você pudesse fazer parte e ter ali, né, dependendo da posição da sua família, diferentes atribuições, diferentes responsabilidades e tal. Aqui na cidade, não. Essa diversificação do estilo de vida que o ambiente urbano conseguiu proporcionar fez com que a sociedade fosse se segmentando cada vez mais, que as pessoas e grupos sociais diferentes fossem ali se especializando de alguma forma. E isso começou a gerar uma série de hierarquias sociais. Nessa cidade aqui de Uruk, essas hierarquias, elas não eram tão discrepantes como a gente percebe hoje em dia nos nossos tempos, é óbvio. Era um pouco mais orgânico, a conjuntura econômica, ela não era tão díspare, né? Mas aqui a gente já começa a perceber a formação desses grupos, etc. O comando dessas cidades, então, ela era realizada por esses líderes mais comunitários, né? E por essa assembleia de anciãos, que eram em grande parte ali formada por uma classe sacerdotal. Era ela que fazia a propagação de uma ideologia que pudesse justamente direcionar todo aquele povo a realizar esses feitos grandes que eu estou mencionando, de transformação daquela região, para que isso se encaixasse ali nas necessidades do povo de forma geral. O autor, então, ele vai trazer pra gente que diversos elementos dessa cidade começaram a ser identificadas em outras regiões ali nos arredores. Ele vai dizer pra gente que uma série de coisas podem justificar o que essa expansão poderia sugestionar pra gente, né? Ele fala que isso talvez pudesse ser o princípio de um império colonial,
mas ele vai descartar as ideias que alguns arqueólogos trouxeram nesse sentido. Ele vai dizer que o mais provável é que, na verdade, fossem alguns entrepostos comerciais ou então levas de refugiados em fuga. Mas ele também vai propor uma outra ideia pra gente. E ele vai falar que é bem capaz que essa expansão possa ter acontecido porque ideias são atraentes, né? E ela pode desenvolver convertidos em outras localidades. A gente pode ver isso acontecendo mais na Idade Moderna, quando a gente pensa, por exemplo, em repúblicas socialistas, que começaram a aparecer na América Latina, no norte da África, em algumas outras regiões do Oriente, e também os próprios costumes ocidentais que a gente vê, né, que conseguiram se alastrar ali para uma série de países e, enfim, né, conseguem dominar uma boa parte do globo hoje em dia. Porém, de todas, a maior transformação que a cidade de Uruk conseguiu promover terá sido provavelmente a escrita cuneiforme, né? Então, um dos maiores avanços que essa sociedade conseguiu produzir no seu período foi justamente o desenvolvimento da escrita, o surgimento da história, né, no caso a história do registro, né, dos feitos humanos, começou a acontecer mais ou menos nesse período. A princípio, né, o que o autor vai trazer pra gente, o Paul vai trazer pra gente, é que as tabuletas de argila, né, elas foram uma espécie de avanço de um processo que já tinha começado antes, que era de mais ou menos o estabelecimento de carimbos, né, o desenvolvimento ali de carimbos para algumas mercadorias. Acontece que nesse período os primeiros processos de massificação de produtos e itens de consumo já começaram a acontecer aqui. E para garantir a legitimidade daqueles produtos que estavam aparecendo, eles criaram sinetezinhos onde eles marcavam ali como se fosse uma espécie de logomarca. Com o tempo, né, essas diferentes logomarcas esses símbolozinhos que eram feitos, eles começaram a ir adotando outros sentidos. Também começam a aparecer algumas tabuletas de argila indicando ali a marcação de contabilidade para fazer ali a gestão contábil de recursos como gado, colheitas e mais uma série de outros elementos. E com o passar do tempo isso foi avançando. Aquilo que antes eram símbolos começaram a ser representados por palavras, e com o passar do tempo, ali no decorrer dos séculos, esse conjunto de símbolos foi ficando cada vez mais complexo e capaz de representar a língua suméria como um todo. O escritor também vai trazer pra gente uma reflexão muito interessante a respeito do dilúvio. E o que seria esse dilúvio, né? Ele nada mais é do que uma grande inundação que se apodera ali de alguma região e acaba exterminando uma parte considerável daquela população, né? E existem diversos mitos na Mesopotâmia que falam sobre isso. Alguns pesquisadores eles vão indicar que mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo teria ocorrido uma grande inundação do Golfo Pérsico. Outros vão falar que, na verdade, o que ocorreu 7.500 anos antes de Cristo foi uma irrupção no mar Mediterrâneo. Mas, independentemente do que aconteceu ou não, o que vale a gente tratar aqui é de que existem, de fato, uma série de histórias e mitos da região da Mesopotâmia falando sobre a história de uma grande inundação que teria dizimado uma quantidade da população e tal. Isso antes do Gênesis ser escrito, tá? A gente tem indicadores nesse sentido em Sumério, em Acádio Antigo, em Babilônico. E o interessante desses indícios, da gente comentar, né, a respeito disso, porque que o autor trouxe esse ponto, é que mais pra frente os sumérios, né, que são os povos que pegaram essa região da Mesopotâmia, eles vão tratar desses mitos como se fosse uma espécie de marco temporal, marco simbólico, dizendo ali que isso foi a separação da era do folclore e da era da história, né, daquela era dos iletrados, daqueles que são letrados. E por que eles vão colocar assim, se a gente já teve ali uma série de avanços na cidade de Uruk? Acontece que essa ideologia de Uruk que eu tinha falado mais cedo, ela entrou em decadência, né? Então, todo aquele desenvolvimento cultural e ideológico que tinha acontecido nesse período, ele acabou sendo deixado de lado. Então, os povos eles retornaram a um estilo de vida agrário, os povos se dispersaram, rotas comerciais foram cessadas, a contabilidade, parte da escrita foi praticamente esquecida, construções foram demolidas e foram substituídas por obras um pouco mais rudimentares. Então, alguma coisa aconteceu que levou ali aquela população, né, à destituição daquilo que eles tinham formado, né, no decorrer de tantos séculos. O autor ele vai trazer pra gente algumas sugestões de por que isso pode ter acontecido. Alguns arqueólogos teriam sugerido que foi ali uma espécie de mudança climática, como eu tinha dito mais cedo. Mas ele vai dizer que outras coisas podem ter contribuído para tornar, né, essa bancarrota ainda mais crítica. Ele vai dizer que uma das suposições é que não necessariamente aquela sociedade teria sido tão igualitária quanto a gente imagina. Já existiam ali alguma espécie de diferenciação da hierarquia social, e ele começou a pressupor que com o tempo
essa sociedade, que era dirigida pelos templos e pelos sacerdotes, ela começou a demonstrar alguma espécie de controle de dominação cultural, e que isso poderia ter acontecido de forma não coercitiva. Alguns elementos que vão indicar para isso é a presença de sítios arqueológicos que demonstram zonas devastadas pela guerra. Além disso, algumas tabuletas bem antigas que foram encontradas, elas indicam a utilização de métodos truculentos para manter o controle da produção daquela sociedade. Bom, como a gente está falando aqui de uma zona urbana que estava crescendo cada vez mais, uma demanda por alimentos e por itens e bens de consumo era cada vez maior. Ele vai trazer para a gente um paralelo aqui com a República Socialista da União Soviética, Ele vai dizer que no século XX, a União Soviética ela se empenhou ali em fazer um programa de coletivização das zonas rurais, e que uma série de trabalhadores forçados, o que eles chamavam de gulags, foram formados para tentar fazer uma produção cada vez maior. Mas isso, na verdade, teria tido um efeito paradoxal, e ao invés da produção ter aumentado cada vez mais, o que aconteceu foi, na realidade, uma espécie de colapso da produção agrícola daquele país nesse período, É como se isso tivesse levado a um esgotamento do solo, e ele vai falar que provavelmente foi algo semelhante que pode ter ali acontecido nessa região de Uruk. Ele vai dizer uma frase que eu achei bem interessante. Ele vai colocar assim: como sabemos pela história do século XX, quando um povo deixa de acreditar no sistema, o fim está próximo, e não há coerção capaz de fazê-la funcionar indefinidamente. Depois desse período, dessa decadência e etc., começou então um processo de formação da Suméria, que nada mais era do que uma região onde diversas cidades e estados foram se formando com povos sumérios, povos identificados ali como sumérios. E eles herdaram uma série de elementos dessa cultura decadente de Uruk. Eles vão trazer ali uma série de recursos da forma como aquela sociedade era administrada, Então, os templos e os sacerdotes, eles continuaram tendo um papel crucial. Mas o que a gente começa a perceber aqui no decorrer das obras e de uma série de outros indícios que eles foram descobrindo, é que comandantes militares começaram a ascender. Ele vai dizer que alguns vestígios arqueológicos indicam ali tabuletas de argila com uma série de instruções de culinária, de plantio, de pastoreio, de gado, cuidado com gado e etc. Mas também outros documentos começam a aparecer nesse período, como, por exemplo, a documentação de herança e de transmissão de propriedades. E aí ele vai dizer pra gente que isso indica que, quando há propriedade, há um direito implícito de venda e de compra. E de que isso gera uma série de mecanismos sociais, Começam a surgir comerciantes, mercadores, trabalhadores e mais uma série de outras lideranças ali econômicas que podem começar a surgir e ascender com o tempo, É dessa forma que a estrutura econômica e social daquele lugar começa a mudar ali na região da Suméria, Ele vai afirmar que o poder religioso, ele não foi destituído. Na verdade, o que aconteceu foi uma ascensão do poder econômico, e esse poder religioso, ele foi absorvido de certa forma. Eu vou explicar mais ou menos como é que isso funciona. Em decorrência dessa nova dinâmica, uma série de grupos sociais começaram a apresentar diferenciações cada vez maiores. Então a gente tem o surgimento de profissionais assalariados, de escravos por dívidas, pequenos proprietários que iam se acotovelando ali, tentando conseguir formar o seu próprio sustento, formar ali sua própria rede de comércio e tudo mais. E alguns deles, como eu disse, eles começaram a se destacar um pouco mais, eles conseguiam, de alguma forma, escapar ali do controle que existia por meio dos templos, e com isso uma série de fenômenos políticos e sociais foram se consolidando e formando naquele período. Por exemplo, numa cidade chamada Kish, foi onde a gente teve esse primeiro passo de uma revolução política, de um fenômeno político bastante relevante, mais ou menos uns 3 milênios antes de Cristo. A região, ela era muito bem irrigada, ela tinha colheitas fartas, um gado, bem gordo e tal, e isso começou a chamar a atenção de uma série de outros invasores estrangeiros. Diversos desses povos começaram, então, a atacar a região, tentando roubar e levar aqueles bens, e os lavradores, os proprietários ali daquela região, eles começaram a se organizar em milícias urbanas para tentar enfrentar essas invasões. Acontece que, apesar deles serem eficazes como método de reação, eles começaram a, com o tempo, ir apresentando cada vez mais prejuízos, porque eles não eram profissionalizados, eles não eram treinados, e eles não eram totalmente dedicados a esse tipo de atividade de segurança.
O autor ele vai dizer pra gente que alguns arqueólogos supõem que proprietários maiores, né, de terras e de empregados, eles foram se destacando à medida que eles eram capazes de separar uma parte da força de trabalho para se dedicar a aprender de forma mais integral e totalmente integralmente dedicada ali à arte da guerra de alguma forma, né? E ele vai trazer pra gente então que esses homens, eles eram chamados de lugelenes, no plural, ou lugal no singular. Porém, é evidente que, quando a gente tem uma série de generais em uma determinada região, diversos conflitos internos começam a acontecer e, eventualmente, um desses generais ascende à posição de lugal principal. Bom, acontece que esse lugal principal, ele, com o tempo, foi conseguindo estabelecer uma dominação naquela região. E a cidade de Kish, por conta da presença da liderança de um general e tudo mais, ela começou a se destacar muito militarmente e a se tornar tão forte que não existia um outro povoado que era capaz de se contrapor a ela. Mas é óbvio que não ficou assim, né? Outras cidades perceberam essa nova tecnologia política social e começaram a copiar ela, né? Outros grandes proprietários começaram a se desenvolver nesse sentido, né? A formar ali os seus pequenos exércitos e, com isso, né, eventualmente, conflitos internos cada vez mais intensos foram florescendo naquela região, com uma cidade tentando dominar a outra. Aquela decadente cidade de Uruk, que eu tinha falado mais cedo, ela conseguiu ir se desenvolvendo, conseguiu se tornar cada vez mais forte e fazer um contraponto a essa cidade de Kish, que desenvolveu aí mais ou menos essa nova dinâmica, né? Tem uma tabuleta de argila chamada Lista dos Reis. Ela é muito divertida, né? Porque ela vai mostrando a lista desses generais que existiam nessas cidades e como que eles iam disputando entre si. E vai falando, né, no decorrer da lista que agora fulano de tal é que era o dono da realeza na cidade tal. E ia mostrando mais ou menos como é que essas mudanças foram acontecendo ali naquela região. Porque os conflitos eram intensos, era uma dança das cadeiras que ia o tempo inteiro mudando ali quem eram os reis, né, digamos assim, os lugals responsáveis, os lugelenes responsáveis pelo domínio daquela região. E o autor ele vai ressaltar que essas disputas pontuais, elas eram na maior parte das vezes justificadas por brigas por um território cada vez maior, por mais recursos e tudo mais. Só que essas cidades, como tinha acontecido mais cedo, né, elas crescem, né, bastante. Elas vão crescendo e se expandindo cada vez mais e a necessidade por recursos, ela vai se tornando então exponencial, né? A demanda por recursos, ela é exponencial. O que começou a acontecer é que não era mais suficiente que eles conseguissem controlar cidades vizinhas. Com o passar do tempo, essa ambição desses generais, ela foi evoluindo e surgindo então a necessidade de estabelecer uma espécie de dominação, né, uma supremacia de uma cidade X ali naquela região da Suméria inteira. E um fenômeno que deixa claro pra gente como que essa ambição foi amadurecendo é demonstrada principalmente pela arte, né? Então, se antes o que era representado nos vasos e em outras esculturas era basicamente coisas relacionadas a divindades, celebrações e ritos religiosos e etc. Agora, nesse período da Suméria, o que começa a surgir na realidade é uma série de referências a esses líderes generais, líderes militares, que começam a querer dar uma legitimidade para o seu poderio, uma legitimidade para a sua liderança, e eles são representados de forma grandiosa, com uma série de símbolos e etc., que tentam ali justificar as incursões que eles fazem para as outras cidades. E os constantes conflitos, evidentemente, foram direcionando aqueles povos a investir cada vez mais no desenvolvimento de armas cada vez mais potentes, aperfeiçoando ali estratégias militares, de guerra, hierarquia militar e tudo mais, começou a ser desenvolvida mais ou menos nesse período. E não é necessário muito para a gente deduzir que, com o passar do tempo, o lugal que comandasse um desses exércitos, ele ia trazendo para si um poderio muito grande, né, uma distinção muito grande em relação aos demais, e isso foi o suficiente para que o próximo passo dessa revolução política ela fosse feita. Bom, o que acontece, é claro, né? Existia uma certa diferença entre
como que esses primeiros generais eles eram vistos pela população e como que a gente hoje estabelece a ideia de um reino. Mais ou menos nesse período, essas disputas internas, elas levaram esses homens poderosos a evocar cada vez mais uma noção que os associasse ao divino, de certa forma. Essa arte que eu tinha falado, né, eles começam a aparecer ali com alguns elementos que tentam ali aproximar eles a uma vontade divina, a uma instrução divina para que eles realizassem aqueles feitos, realizassem ali todo aquele esforço de dominação, porque era muito exigente, né, eram guerras muito brutais, as armas, enfim, né, tinham efeitos ali que eram bem devastadores para aquela população. E eles precisavam cada vez mais buscar ali por coisas que pudessem justificar a ação e legitimizar as elites governantes daquelas regiões. Bom, o que acontece é que contrapontos começaram a surgir dentro dessas cidades por conta da intensidade, da brutalidade desses conflitos. Com o passar do tempo, simplesmente falar de inimigos externos não era mais o suficiente para manter o poder e o domínio daquelas dinastias, né, fazer com que elas continuassem progredindo. E eles começam então, né, essa elite governante começa então a indicar a presença de inimigos internos. O objetivo deles era basicamente poder suprimir, inclusive com toda a truculência que fosse necessário, qualquer tipo de insurreição que pudesse acontecer contra eles dentro daquela cidade, né? E um dos principais exemplos que o autor vai dar pra gente é de uma cidade chamada Lugash, em que há o relato de diversas insurreições ali daquela população por conta da apreensão de cidadãos, da expropriação de bens. Diversas dessas revoltas começam a acontecer. Não tarda muito até que líderes dessas revoltas comecem a se destacar e a alcançar uma certa proeminência. Alguns deles conseguem, de fato, ascender à realeza, tentando trazer para si uma espécie de caráter messiânico, né? Eles se colocavam como figuras messiânicas que prometiam reformas e que prometiam ali mais uma série de outros feitos, né, de libertação do povo e tudo mais. Nessa cidade de Lugash, a qual eu estou me referindo agora, um desses líderes que se destacam é um que se chama, olha que legal, que se chama Urukagina, né? Ele assume a realeza de Lugash após uma revolta interna que acontece e ele prometeu, né, combater a corrupção dos palácios e dos templos. Ele, né, alguns textos aqui vão trazer de forma super eloquente, ele humilhou burocratas, reduziu impostos, resgatou os bens dos templos, libertou os cidadãos que eram escravizados, ou então que estavam ali, né, sobre o império de dívidas impagáveis ou de falsas acusações, e há diversos relatos falando que o Urukagina, ele realmente queria ser amado, queria ser, enfim, né, venerado de alguma forma pelo seu povo. Mas acabou que ele não ficou muito tempo no poder, ele ficou mais ou menos uns 8 anos, ele foi destituído da posição que ele estava por um outro Lugal, de uma outra cidade, que já estava planejando aquela vingança há muito tempo, porque parece que essa cidade, chamada Uma, tinha sido vítima de uma série de incursões ali que a cidade de Lugash tinha feito contra ela. O nome desse Lugal, né, que destituiu Urukagina, ele se chamava Jazege. Zageze, é isso mesmo. E ele conquistou uma série de cidades da Suméria, né? Ele se colocava ali como um grande conquistador daquela região e ele mandou gravar ali um vaso em homenagem a um deus chamado Enlil, em que ele afirmou que ele foi o primeiro, né, a conseguir conquistar todas aquelas cidades. Mas o autor, ele vai questionar essa posição, ele vai falar que é pouco provável que ele tenha realmente conseguido conquistar aquilo tudo, que na verdade o máximo que ele pode ter conseguido realizar foi ali um acordo de pacto, né, um acordo de não agressão entre aquelas cidades ali, daquela vizinhança e tudo mais. Pelo menos é o que o autor vai colocar aqui pra gente. Mas ele vai dizer que não tardou muito para que ele também acabasse perdendo tudo aquilo que ele tinha conquistado, dito que ele tinha conquistado, porque o copeiro dele teria organizado uma insurreição contra ele. Esse copeiro, ele se chama Sargão, e ele foi proclamado como o castigo da deusa Nisala contra esse Lugal Zageze, por conta de toda a crueldade que ele fez com o próprio povo dele, etc. Esse Sargão, ele se cognominava o Grande, claro, né? E ele sim parece que foi o primeiro fundador de um verdadeiro império. Mas sobre essa história a gente vai conversar no próximo vídeo. Pessoal, muito obrigada por acompanhar até aqui. Eu vou fazer mais ou menos alguns vídeos só sobre algumas coisas que eu estou estudando por fins de fixação e de poder compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem. Até a próxima.